Só por tua graça eu salvo fui, só por tua graça em Cristo estou. Eu para sempre grato sou a ti, meu Deus, meu Senhor, por teu imenso amor. Só por tua graça eu salvo fui, só por tua graça em Cristo estou. Eu para sempre grato sou a ti, meu Deus, meu Senhor, por teu imenso amor. Imenso amor, que doce som que alcançou a mim. Perdido andei, mas Deus me achou. A coisa indispensável. Sermão pregado por Thomas Watson em 31 de agosto de 1656 em Londres. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Se existe alguma coisa excelente, esta é a salvação. Se existe algo que seja realmente necessário, é o desenvolvimento da salvação. Se há alguma ferramenta com a qual se trabalhar, este é o santo temor. Desenvolver a vossa salvação com temor. Essas palavras são uma exortação grave e séria, necessária não somente para aqueles cristãos que viveram nos tempos dos apóstolos, mas altamente apropriada para esta época em que nós vivemos. Primeiramente, observe no texto o modo da advertência. Meus amados, o apóstolo tentou por todos os meios tornar-se agradável, a fim de penetrar nos corações dos filipenses. Ele prescreveu uma pílula de evangelho e mergulhou-a no açúcar para que pudesse ser melhor engolida. Ele esforçou-se para levar os filipenses à compreensão do seu axioma, isto é, que tudo quanto falava com ele sobre suas almas, o fazia em puro amor. Às vezes, misturou suas palavras com lágrimas e falou chorando, como diz Filipenses 3:8. Às vezes, ele as mergulhava em mel. Paulo sabia como reprovar. Era parte do seu trabalho e ferramenta da sua cirurgia espiritual. Repreende-os duramente. Ele fala em Tito 1:13, ou como dizem os gregos, severamente. Entretanto, quando terminava de lancetar, ele sabia como colocar vinho e óleo sobre a ferida. Ele oferecia aconchego como uma ama e desejava repartir com o seu povo, não somente seus sermões, como também suas almas, como está em 1 Tessalonicenses 2:7-8. Aqui, o apóstolo Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Cristo. Seus corações devem arder não com o fogo da paixão, e sim com o do amor para com seu povo. Sendo eles os embaixadores de Cristo, devem vir com palavras de paz em seus lábios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que retine. 1 Coríntios 13:1. É melhor amar como um pastor do que falar como um anjo. O amor é aquela flor que deve crescer no coração e espalhar seus perfumes nos lábios de cada ministro. Aqueles que vêm em espírito de moderação para seu povo provavelmente farão maior bem. Corações endurecidos serão rapidamente amolecidos pelo amor. O amor abrasado penetrará onde a cunha não pode penetrar. O raio quebra, todavia o sol funde. Quando o amor manifesta a sua doce influência, faz com que o coração do pecador se desfaça em lágrimas. Quando as engrenagens estão duras e emperradas, coloca-se óleo para que fiquem flexíveis. A melhor maneira de amolecer um coração duro e enternecê-lo é untá-lo com este óleo do amor. É por essa razão que a advertência se inicia com meus amados. Agora passarei à exortação em si. Desenvolver a vossa vocação em temor e tremor, cujas palavras se dividem em 3 particulares. Primeiro, a ação. Desenvolvei. Segundo, o objeto, sua salvação. Terceiro, o modo ou a maneira como devemos desenvolvê-la, com temor e tremor.
Falarei principalmente das duas primeiras e retornarei brevemente à outra na aplicação. A proposição é a seguinte: deve ser a maior tarefa do cristão desenvolver sua própria salvação. O grande Deus nos colocou no mundo como se fosse numa vinha, e aqui está a tarefa que Ele nos deu, o desenvolvimento de nossa salvação. Há um versículo paralelo a este em 2 Pedro 1,10: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Quando não se pode garantir o status, os amigos ou a vida, garante a sua eleição. A palavra grega para fazer firme significa estudar ou quebrar a cabeça por alguma coisa. A palavra no texto desenvolver implica em duas coisas. Primeiro, implica em desvencilhar-se da preguiça espiritual. A preguiça é o travesseiro no qual muitos têm adormecido o sono da morte. E em segundo lugar, implica em reunir todas as forças das nossas almas com o propósito de desenvolvermos a salvação. Deus ordenou no paraíso que o homem não comesse da árvore da vida, e sim que se sustentasse pelo suor do seu rosto. Aquilo que chamamos de desenvolver no texto tem vários significados nas Escrituras. Primeiro, algumas vezes é chamado de esforço. Lucas 13:29 diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforço, como se alguém estivesse agonizando ou suando sangue. Segundo, outras vezes é chamado de busca. Mateus 6,33 diz: buscando em primeiro lugar o reino de Deus, como um homem que perdeu seu tesouro e procura diligentemente por ele. Quanto a nós, perdemos a salvação. Adão, ao comer da árvore do conhecimento, perdeu a árvore da vida. Quanto à busca, guiemo-nos pelo exemplo de Davi e busquemos a salvação. A palavra buscar, conforme anotações de um escritor conhecido, significa perseguir alguma coisa com intenso desejo, assim como um condenado deseja o perdão. Terceiro, isso às vezes é chamado de correr numa corrida. 1 Coríntios 9:24. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo parece aludir aos Jogos Olímpicos, os quais eram celebrados a cada 5 anos em honra a Júpiter. Nestes jogos, eles punham todas as suas forças. É uma longa corrida da terra para o céu, portanto, deixe de lado cada peso do pecado que irá retardá-lo na corrida e esforce-se apressadamente para garantir sua vitória. Quarto, isso às vezes é chamado agir com violência. Mateus 11:12. Se faz violência ao reino dos céus. Não deve existir somente diligência, mas deve existir violência. Não devemos somente orar, e sim orar ardentemente, como diz Tiago 5,16. Não devemos somente nos arrepender, porém sermos zelosos e arrependidos, zelosos no arrependimento, como diz Apocalipse 3,19. Não somente amarmos, mas sermos cheios de amor, como diz Cantares 2,5. Isto é cometer violência. A palavra grega é uma metáfora tomada do castelo que se oculta entre as muralhas e não será conquistada a não ser que seja tomada de assalto. Assim, o reino dos céus está oculto para o cristão inerte, preguiçoso, e não será conquistado a não ser por assalto. Passarei agora então, queridos, as razões que fomentam este santo esforço para a salvação, as quais são 3. Precisamos desenvolver nossa salvação por causa da dificuldade desse trabalho, da excelência desse trabalho e da possibilidade desse trabalho. Primeiro, a dificuldade desse trabalho. Este é um trabalho que pode fazer-nos trabalhar até que o sol de nossas vidas se ponha. Ora, a dificuldade no trabalho do desenvolvimento da salvação aparecerá de 4 maneiras diferentes. Primeiro, a natureza do trabalho. Há uma metamorfose a ser operada. O coração precisa ser mudado, pois ele é a verdadeira sementeira do pecado. É o depósito onde todas as armas da injustiça estão armazenadas. Ele é um pequeno inferno. O coração está cheio de antagonismo contra Deus e uma zanga contra a graça salvadora. Quanto trabalho temos pela frente, visto que o coração precisa ser mudado. Quanto precisamos implorar a Cristo, aquele que transformou água em vinho, que possa transformar a água, ou melhor, o veneno da natureza no vinho da graça. Segundo, a vida atual deve ser alterada. Para que o fluir do pecado, que antes corria tão forte, possa ser mudado, isso não é fácil. Para que o pecador, que antes estava indo em direção ao inferno, não precisando nem de vento, nem de correnteza que o carregasse, possa agora alterar seu curso e navegar para um novo porto, isso é realmente um grande trabalho.
Foi por um milagre que o Rio Jordão retrocedeu. Ver o homem natural se tornar espiritual, ver o pecador andar contrário a si mesmo em direção aos caminhos de Cristo e da santidade é tão estranho quanto ver a terra girar ao contrário ou o boliche correr em direção oposta ao seu próprio arremesso. Desenvolver a salvação é difícil, considerando-se os enganos a respeito do trabalho. O coração está pronto para assumir qualquer ponto em falso nesse desenvolver da salvação. Ele tem engano próprio, como aqueles que pensam poder ludibriar a morte. Por isso, Agostinho exclamou: o coração é um grande abismo. O coração está pronto para ser enganado duplamente sobre esse desenvolvimento da salvação. Em primeiro lugar, ele frequentemente faz o homem confundir moralidade por graça. Moralidade, queridos, é nada mais do que natureza refinada. É o velho Adão vestido com melhores roupas. Um homem moralizado não é nada mais do que um diabo manso. Pode ser uma correnteza límpida de civilidade fluindo e ainda assim existir muito verme do orgulho e do ateísmo permanecendo no fundo. O refinamento da moral não é nada mais do que uma coroa de flores colocada sobre um defunto. Como é fácil iludir-se quanto ao assunto da salvação, e como fez Estião abraçar a nuvem ao invés de Juno. Civilidade e moralidade não é graça, embora seja um bom caramanchão sobre o qual se plantar a vinha da graça. Segundo, o coração estará pronto para nos enganar no desenvolvimento da salvação e nos fazer tomar um simulacro de graça por graça autêntica. Plínio disse que há uma pedra de berilo que se assemelha ao verdadeiro diamante. Assim sendo, existe alguma coisa que parece graça, mas que não é graça. Existem duas graças que ajudam muito o desenvolvimento da salvação e nós facilmente nos enganamos com elas. Primeiro, arrependimento. Verdadeiro arrependimento acontece quando choramos pelo pecado como pecado, quando choramos por ele porque é uma coisa que mancha. Ele apaga a imagem de Deus e mancha a pureza da alma. Como ele é um ato de crueldade, é um soco contra o peito que nos amamentou. Ora, como é fácil prevaricar nisso. Muitos acham que se arrependem quando não é a ofensa e sim a penalidade que os perturba. Não a traição, e sim o instrumento punitivo dessa traição. Outros acham que se arrependem quando derramam apenas algumas lágrimas. No entanto, embora esse gelo comece a derreter-se, este congela-se novamente e eles continuam andando no pecado. Muitos choram por causa dos seus maltrates contra Deus, como Saul. Sim, como Saul em sua maldade para com Davi. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. 1 Samuel 26, 21. E assim os homens podem levantar suas vozes e chorar por causa do pecado e ainda continuarem nele. Eles são como cobras que trocam sua pele, mas conservam sua picada. Existe tanta diferença entre a verdadeira e a falsa lágrima quanto entre o canal de água e o manancial. Segundo, outra graça que conduz à salvação é a fé. Entretanto, quão facilmente os homens são enganados com uma pérola falsificada. Há um engano a respeito da fé. Quando os homens reivindicam as promessas da palavra, porém, não os seus preceitos. Quando isso acontece, quando você reivindica as promessas, mas não os mandamentos, há um engano fatal. A promessa é a salvação, o preceito é o desenvolvimento. Eles aceitarão o primeiro, contudo, não o outro. Como se o médico pudesse prescrever duas receitas ao seu paciente, uma prescrevendo pílulas e outra prescrevendo bebida alcoólica. Ele irá tomar a bebida porque lhe é agradável, mas não a pílula. Muitos quererão Cristo como Salvador, todavia o recusarão como príncipe. Recebem seus benefícios, mas não se submetem às suas leis. Isto é separar aquilo que Deus juntou. Assim sendo, em virtude de tais enganos e decepções a respeito deste desenvolver da salvação, devemos ser o mais cautelosos e alertas quanto possível nesse trabalho. Terceiro, a dificuldade de desenvolver a salvação vem dos impedimentos e dos obstáculos. Estes obstáculos são, interiores, a saber, a nossa carne. Este é o inimigo astuto. A carne clama por tranquilidade e cobiça contra o espírito, diz Gálatas 5,17. Temos a ordem para crucificar a carne, como está em Gálatas 5,24. Entretanto, quantos golpes precisamos dar com a espada do espírito, até que a carne esteja perfeitamente crucificada? 2. Neste trabalho, nos deparamos com obstáculos que são exteriores, as tentações.
Austin afirmou que toda a nossa vida é uma tentação. Caminhamos por entre armadilhas. Há uma armadilha nas festas, sim, nossa mesa é geralmente uma armadilha. Satanás ainda está tentando pescar nossas almas. Quão frequentemente ele joga sobre nós uma série de tentações para destruir nossa fortaleza de graça. O apóstolo nos fala desses dardos inflamados em Efésios 6,16. As tentações são chamadas de dardos pela sua velocidade. Elas são disparadas em alta velocidade e inflamadas por causa do seu terror. Elas são disparadas como rajadas de fogo em direção à alma, a qual se assusta e se assombra. E isto não retardaria o desenvolvimento da nossa salvação e o dificultaria grandemente? E letra A, das provações, é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada, diz Atos 28:22. A velha serpente está sempre cuspindo seu veneno contra o cristianismo e aqueles que o professam de fato. Quero mencionar aquele versículo em 1 Coríntios 10:1. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos os santos do passado foram para o céu debaixo de uma nuvem de palavras rudes e reprovações. O mundo os colocou em seu livro negro, enquanto Deus os colocou em seu livro com letras garrafais. A garganta do ímpio é um sepulcro aberto para enterrar o bom nome daqueles que foram os baluartes do cristianismo e carregaram suas cores. Letra B. Às vezes, eles foram difamados e injuriados. Paulo, por exemplo, foi considerado um homem sedicioso, como está em 2 Timóteo 2,9. Os papistas remistas difamaram Calvino e o culparam por ensinar que Deus era o autor do pecado, e disseram que ele morreu blasfemando, embora Beza, que foi testemunha ocular e escreveu sua vida e morte, refutasse tal injúria, e relatou que final abençoado ele teve nos seus últimos momentos. Martin Bucer, aquele homem abençoado que gritou em santo triunfo: eu sou de Cristo e o diabo nada tem a ver comigo, foi caluniado pelos papistas, que afirmaram ter ele negado que Cristo fosse o Messias encarnado. Mas aquele que foi o orador em seu funeral testemunhou pelo seu caráter sob juramento. Os jesuítas na Burgúndia cometeram a mesma calúnia a respeito de Beza, aquele santo homem. Eles disseram que ele, sentindo que a morte estava próxima, renunciara à sua profissão do evangelho e se reconciliara totalmente com a igreja de Roma. Isso era tão falso que o próprio Beza, que viveu ainda após tal calúnia ser espalhada, a refutou com grande indignação. Frequentemente, os santos sofreram o açoite das zombarias, como está em Hebreus 11:36. Cipriano foi chamado sarcasticamente de Copriano, Atanásio de Satanásio. Davi foi a canção dos bebedores de bebidas fortes, diz o Salmo 69:12. Eu não tenho dúvidas de que Noé foi vítima de amarga zombaria quando estava construindo a arca, muitos anos antes do dilúvio. Eles riram dele e o censuraram como um velho tolo, caduco, que na realidade foi o mais sábio comparado a todos os do seu tempo. Por conseguinte, quando virmos o dilúvio da ira de Deus vindo sobre o mundo e começarmos a construir a arca e a desenvolver a nossa salvação, os homens darão vazão ao seu desdém e escárnio. O quê? Vocês serão mais santos do que os outros? Vão fazer além do necessário? Tudo isso serve para retardar e dificultar o desenvolvimento da salvação. Letra C. Um terceiro obstáculo nesse desenvolvimento é a violência declarada. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4:29. Tão logo um homem se renda a Cristo e seriamente comece a desenvolver sua salvação, o mundo levanta seus bandos treinados e manda toda a malícia do inferno contra ele. A igreja de Cristo é como a ovelha de Abraão presa numa touceira de espinhos. Podem dar testemunho disso, por exemplo, as 10 perseguições nos dias de Nero, Domiciano, Trajano. Um homem que seja realmente santo é o alvo favorito para as críticas. Se a música do mundo não prevalecer, então ele tem a sua fornalha acesa, como está em 2 Timóteo 3:12. Estejam certos de que Cristo e sua cruz nunca se separam. Ela está conosco em nossa preparação para o céu, assim como esteve com os judeus na sua reconstrução do muro. Cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Neemias 4:17. Portanto, não somente devemos ser construtores, e sim também guerreiros. Com uma mão devemos trabalhar, e com outra segurar uma arma, a saber, a espada do Espírito, e combater o bom combate da fé. Este é também outro obstáculo ao desenvolvimento.
Tão logo nos pomos a caminho do céu, me esperam prisões e tribulações, como diz Atos 20:23. O mundo faz soar um alarme e não haverá trégua até a morte. Quarto, aquilo que torna difícil o desenvolvimento da salvação é o trabalho não confiável. Olhem por vós mesmos para não perderdes aquelas coisas as quais temos obtido. 2 João 8. Este trabalho é derrubado quase tão rapidamente como é construído. Um artífice, quando está trabalhando, encontra seu trabalho na manhã do dia seguinte da mesma forma que o deixou na noite anterior, mas isso não acontece conosco. Quando estamos desenvolvendo nossa salvação pela oração, jejum e meditação e interrompemos este trabalho por algum tempo, ao voltarmos a ele, não mais encontraremos como deixamos. Uma grande parte do nosso trabalho terá sido derrubada novamente. Precisamos estar continuamente alertas. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3:2. Tão logo um cristão seja tirado do fogo do santuário, ele estará pronto para esfriar e congelar novamente na segurança. Ele é como um relógio de pulso. Quando lhe dão corda em direção ao céu, ele rapidamente desenrola-se para a terra e para o pecado novamente. Quando o ouro é purificado na fornalha, ele se mantém puro, porém isso não acontece com o coração. Deixe-o aquecer como ordenança, deixe-o purgar no fogo da aflição. Ele não se mantém puro mais rapidamente junto o óleo à corrupção. Nós raramente permanecemos bem dispostos por muito tempo. Tudo isso mostra o quão é difícil desenvolver a salvação. Não somente devemos trabalhar, mas também vigiar. Questão 1. Mas por que Deus fez o caminho para o céu tão difícil? Por que tanto trabalho? Resposta: para ensinar-nos a valorizar as coisas celestiais. Se o desenvolvimento da salvação viesse facilmente, não lhe daríamos o devido valor. Se os diamantes fossem comuns, teriam pouca importância. Entretanto, visto que são tão difíceis de serem conseguidos, são tão valorizados. Tertuliano conta que quando as pérolas eram comuns em Roma, as pessoas as usavam em seus sapatos, cujo próximo passo era esmagá-las sob seus pés. A salvação é uma pérola que Deus não permite ser desconsiderada. Portanto, deverá ser conseguida o desenvolvimento dela com trabalho santo. Deus não permitirá que baixem os preços das misericórdias espirituais. Aqueles que têm esta preciosa flor da salvação devem colhê-la com o suor dos seus rostos. Essa graça custou o sangue do Filho de Deus. Devemos trabalhar e nos esmerar para podermos estar qualificados para o céu. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Um pai deixará sua herança ao filho, todavia primeiro ele lhe dará uma educação para que possa estar qualificado para ela. Deus nos dá a salvação, nos dá gratuitamente, contudo primeiro ele nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12, é o que ele está fazendo. Enquanto estamos trabalhando, estamos correndo e nos adequando para o céu. O pecado está sendo enfraquecido, a graça sendo amadurecida. Enquanto estamos em combate, estamos nos preparando para a coroa. Primeiro se amadurece o odre, antes de colocar o vinho. Deus irá nos amadurecer com a graça antes de derramar o vinho da glória. Questão 2. Mas se deve haver este trabalho, como se diz que o jugo de Cristo é suave? Resposta: para a parte carnal é difícil, porém onde há infusão de um novo e santo princípio, o jugo de Cristo é suave. Não é um jugo, e sim uma coroa. Quando as rodas da alma são lubrificadas com a graça, então o cristão se move no caminho do cristianismo, da verdadeira piedade com facilidade e alegria. Uma criança se alegra em obedecer a seu pai. Para Paulo, servir ao Senhor era o céu. Segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. E quão rapidamente a alma é levada por essas asas. O serviço de Cristo é a liberdade de Cristo. Portanto, o apóstolo chama isso de lei da liberdade. Tiago 1:25. Servir a Deus, amar a Deus, ter prazer em Deus é a mais doce liberdade do mundo. Queridos, Cristo não faz como fez Faraó. Faziam servir os filhos de Israel com dureza, diz Êxodo 1:13. Mas ele põe sobre eles os constrangimentos do amor. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5:14. Seus preceitos não são cargas, são privilégios. Não são obstáculos, são ornamentos. Portanto, seu jugo é leve, mas para o homem não regenerado, este fardo tem um peso que o atormenta e aborrece.
Quando a corrupção prevalece, ainda o melhor coração encontra alguma relutância. É isso que precisa ser levado em conta quanto à primeira razão que citamos, a dificuldade do trabalho. A segunda razão, porque precisamos de muito suor santo e esforço no desenvolvimento da salvação, é devido à excelência desse trabalho. Poucos serão salvos, poucos são escolhidos, portanto, devemos trabalhar ao máximo, o máximo que pudermos, para estarmos vivendo de acordo com esse chamado. O caminho para o inferno é largo, ele está repleto de riquezas e prazeres, ele tem uma rua de ouro, por isso há muitos que viajam por ele. No entanto, o caminho para o céu não lhes é atraente, não é uma trilha batida, por isso poucos a encontram. Os anunciadores da graça universal dizem que Cristo morreu intencionalmente por todos, mas então por que nem todos são salvos? As intenções de Cristo poderiam ser frustradas? Alguns afirmam tão grosseiramente que todos serão realmente salvos, porém não foi o que disse o Senhor Jesus. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mateus 7,14. Ora, como todos podem entrar por esta porta e poucos a encontrarem, para mim parece um paradoxo, é ridículo. A manada dos homens vai para o matadouro, mas o remanescente será salvo, diz Romanos 9,27. A peça inteira é cortada e vai para o diabo, somente um remanescente será salvo. A maioria das pessoas no mundo é fruto caído da árvore, derrubado pelo vento. Aquela oliveira, em Isaías 17,6, com 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, é um símbolo apropriado do reduzido número daqueles que serão salvos. Baseado no que aprendemos, observe que se fôssemos dividir hoje o mundo em 30 partes iguais, 19 dessas 30 estão cobertas de idolatria barbaresca, 6 das 11 restantes com a doutrina de Maomé, de modo que restaria apenas 5 partes das 30, onde há um pouco de cristianismo. Entre esses cristãos, entre aspas, há muitos seduzidos pelos papistas por um lado e protestantes formais, nominais por outro, de forma que há poucos que são salvos. Assim sendo, deve levar-nos a um esforço cada vez maior para desenvolvermos essa salvação, já que tão poucos a herdaram. Que grande dom nós temos! A terceira razão por que devemos pôr tanto vigor neste trabalho é devido à possibilidade do mesmo. A impossibilidade mata todo esforço. Quem irá sofrer por algo que não tem a esperança de conseguir? Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esdras 10:2. A salvação é algo viável. É viável no poder soberano de Deus. Oh amigos, embora a porta do paraíso seja estreita, ela está aberta. Está fechada para os demônios, mas aberta para você que foi chamado. Quem nessa situação não se esforçaria por entrar por ela e caminhar pelo caminho estreito? É uma questão de, pelo poder do Espírito, remover esta fina camada de barro que os mascara, desinflar seu orgulho, e assim talvez vocês possam entrar, sim, desenvolver a sua salvação andando pelo caminho, depois de ter entrado pela porta estreita. Agora vamos à aplicação disso. Primeiro, informação. Este texto mostra que a salvação não é algo tão fácil como tantos imaginam. Muitos fantasiam um modo elegante e fino de se chegar ao céu, um suspiro, uma lágrima ou Senhor, tenha misericórdia, supondo que isso irá salvá-los. Aqueles que assim creem estão num sonho dourado e não no chamado de Deus. O texto nos fala de desenvolver nossa salvação. Basílio compara o caminho para o céu como um homem passando por uma ponte estreita. Se ele caminhar muito na beira, ele cai e se afoga. Aquele que pensa que o caminho é fácil, nunca esteve realmente no caminho, nunca entrou pelo caminho. Aquele que acha que o caminho não é apertado é porque nunca entrou no caminho de Deus. Há tantos preceitos que nós somos chamados a olhar, contemplar, tantas promessas nas quais crer, tantas tentações para se resistir, que não acharemos fácil o caminho. Mesmo com a atuação soberana do Espírito em nós, estamos caminhando por um deserto. Não basta apenas a diligência, tem que haver também a violência. Amados, a porta do desenvolvimento da salvação não é igual àquela porta de ferro que se abriu para Pedro espontaneamente em Atos 12:10. Não, é necessário bater e forçar. Jacó obteve a bênção por causa dos trajes de Esaú, os quais vestiu. O nome Esaú em hebraico significa trabalho. Se alguém usa o traje bordado da salvação,
deve consegui-lo no desenvolvimento da salvação, trabalhando. Desenvolvei a vossa salvação. O general Aníbal abriu caminho para o seu exército através dos Alpes. Devemos abrir nosso caminho para a glória, no desenvolvimento da salvação em meio às dificuldades e sofrimentos. Eu gosto da resposta dada de pronto por um homem com uma picareta escavando um caminho através da rocha. Encontrarei o caminho ou então abrirei um. Devemos ir para o céu através do suor e do sangue. Não se consegue nada no desenvolvimento da salvação sem de fato trabalho duro, trabalho árduo, pela atuação do Espírito em nós. Desenvolvei. Você não pode ter um mundo sem trabalhar. E como a imagem de Cristo seria desenvolvida em você e a salvação desenvolvida sem você fazer, sem trabalho. Um homem escava para achar uma saída e não escavaria muito mais para achar ouro. Observa-se que Adão no paraíso não ficou ocioso, mas ele cuidou da vinha. Mesmo os anjos, embora sejam espíritos gloriosos e santos e puros, são também espíritos ministradores. Hebreus 1,14. Deus colocou diligência nas criaturas destituídas de razão, os animais. A abelha é a criatura mais laboriosa. Todas têm sua própria tarefa para desenvolver na colmeia. Algumas abelhas produzem mel, outras fazem a cera, algumas moldam o favo e outras ficam de sentinela à porta da colmeia para afastar o zangão. A abelha seria tão diligente em função do instinto da natureza na fabricação do mel? Quão laboriosos devemos ser no desenvolvimento da nossa salvação. 2. Censura. Posso retirar deste texto que considero uma aljava espiritual, muitas flechas de reprovação. Ele reprova aqueles que, em lugar da salvação, preferem outras coisas, que trabalham mais pelo pão que perece do que pela salvação. Sua preocupação principal consiste em viver neste mundo e conseguir sua subsistência. Todo o trabalho do homem é para sua boca, diz Eclesiastes 6,7. O corpo é inclinado a isso e se empenha. Essa é a sua parte animal. Por outro lado, a pobre alma fica completamente amíngua. Dessa forma, os cristãos agem como os pagãos, como os homens sem Deus, porque a Bíblia diz: assim fazem os gentios. Mateus capítulo 6. Deus não nos mandou aqui somente para usarmos roupas finas ou nos alimentarmos fartamente todos os dias, para engordarmos, porém para que pudéssemos nos empenhar em nossa salvação. Se isso não for feito, estaremos atirando aquém da marca o tempo todo. Temos empunhado a bainha da espada e deixado a alma, essa lâmina de admirável têmpera, enferrujar e gangrenar. B. Esse texto reprova aqueles que, ao invés de trabalharem, ficam ociosos na vinha durante todo o dia, na vinha do Senhor. Eles desejam a salvação, entretanto, não fazem aquilo que o Mestre manda. O cristão ocioso é como um soldado que está interessado no espólio da guerra e no tesouro de um castelo, todavia reluta em arriscar-se ou teme meter-se em apuros. Os homens estariam contentes se fosse possível obter a salvação da mesma maneira que aconteceu com os figos temporões de Naum 3,12, caíram na boca de quem os haveria de comer. O preguiçoso, diz Provérbios, esconde a sua mão no seio, Provérbios 19:24, e hesita em retirá-la, ainda que fosse para pegar uma coroa. Essa é a acusação do profeta Amós, que dormis em camas de marfim, Amós 6,4. Os homens preferem antes dormir numa cama macia do que ir para o céu num flamejante carro de zelo. Crisóstomo chama a preguiça de raiz do desespero. Um cristão inativo gasta seu tempo inutilmente. Ele vive no mundo em busca de dinheiro, mas esteja certo de que Deus não registra dinheiro ou cifras no livro da vida. Uma pessoa inativa é um solo fértil para o diabo trabalhar nele. Não costumamos lançar a semente numa terra despreparada, contudo, o diabo lança a maioria das suas sementes de tentação nos corações despreparados e ociosos. Jerônimo faz a seguinte observação sobre o caranguejo: enquanto a ostra se abre, o caranguejo joga uma pedrinha em sua boca, de modo que ela não possa mais se fechar. Então, o caranguejo a devora. O diabo é como este caranguejo quando ele pega os homens bocejando, o que é comum para aqueles que são preguiçosos. Então ele atira suas pedras de tentações em suas bocas e os devora. C. Este texto reprova aqueles que, ao invés de fazerem do seu chamado um trabalho, fazem dele uma brincadeira. Estes são aqueles que têm encontrado um novo caminho para o céu,
que torna o caminho mais fácil do que Cristo jamais o fez. Assim, como dizer que não há lei para o crente, e se não há lei, então não há transgressão, e se não há transgressão, não há necessidade de arrependimento. Entre o arminiano e o antinomiano, há um atalho para o céu. O arminiano diz que temos poder em nós mesmos para crer, e o antinomiano diz que o crente não está debaixo de nenhuma lei, ele não está obrigado a nada. Cristo fez tudo por ele, de modo que dando este passo ele está automaticamente no céu. Se esta doutrina é verdadeira, então todos os dias são dias de folga, e o apóstolo cometeu um erro quando disse: desenvolvei a vossa salvação. Este texto reprova aqueles que, ao invés de desenvolverem a própria salvação, discutem-na, fazem debate sem fim, fazem dela matéria de debate simplesmente, como se pudesse argumentar contra a autoridade das Escrituras e fazer da nossa fé uma fábula. Muitos agem como se pudessem deixar esse chamado de desenvolver a salvação quando estiverem com uma idade avançada. Isto é um escárnio. Quando não puderem realizar mais nenhum outro trabalho, então começarão este. A idade avançada não é uma boa idade para se arrepender. Quando os dedos já estiverem endurecidos, fica difícil aprender a tocar alaúde. Quando o coração já estiver inflexível, endurecido pela maldade, fica difícil subjugá-lo em penitência, em arrependimento verdadeiro. Uma planta tenra é facilmente removida, porém é difícil arrancar uma velha árvore que já está enraizada. É perigoso demais adiar e adiar. Quanto mais tempo os homens estiverem no pecado, mais ampla será a possessão de Satanás sobre eles. Quanto mais tempo o veneno permanecer no estômago, mais mortal será. É uma loucura também adiar o desenvolvimento da salvação, adiá-lo até o cair da tarde, até o pôr do sol. A Bíblia diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Um marinheiro seria muito imprudente se permanecesse ancorado quando o navio está equipado, com as máquinas com capacidade, vento favorável e o mar calmo. Porém, ao chegar a tempestade, o navio começar a se encher de água, então só agora ele se decidisse içar as velas para a viagem. Esta é a condição daquele que negligencia a saúde e o vigor, e quando a idade avançada chega e sua máquina estiver já arruinada, então ele começa a pensar na sua viagem em direção ao céu. É muito questionável se Deus irá realmente levar homens assim ao arrependimento, ou se ele já se diz um cristão, é muito questionável que ele seja um cristão verdadeiro, ou que venha a sê-lo. O arrependimento é um dom de Deus. É muito questionável se Deus irá aceitar ou conceder o arrependimento quando já é tão tarde. Ele chama para os primeiros frutos e achamos que podemos oferecer-lhe o restolho. Este não foi o menor dos motivos pelos quais Deus rejeitou a oferta de Caim, pois aquela oferta foi feita com muito tempo de atraso. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Ou como no original, que é mais enfático, depois de muitos dias. Parece que já estava estragada quando foi trazida. Não seria indigno os homens darem ao diabo o seu vigor e as suas forças e trazerem diante do altar de Deus seus ossos velhos e sem nenhum vigor? É verdade que Deus pode mostrar sua misericórdia no final. Contudo, isso pode ser um risco perigoso. Isso não está nas suas mãos. O pecador na idade avançada dorme entre a morte e o diabo, como Pedro dormiu entre os dois soldados. Outros esperam até a enfermidade chegar, mas seria muito imprudente que aquele que se prepara para uma longa jornada colocasse a bagagem sobre o cavalo mais fraco. Não seria imprudência pensar em colocar a bagagem pesada do verdadeiro arrependimento sobre si mesmo quando você está tão fraco por causa da enfermidade? Quando as mãos vacilam, os lábios tremem, as forças diminuem e o coração desfalece, essa é a hora de entender, compreender, desenvolver tudo aquilo que o arrependimento envolve. Possivelmente você não sofrerá enfermidades, possivelmente você não terá o uso dos seus sentidos. É possível e provável que Deus negue a você a sua graça do arrependimento. Então onde estará o seu arrependimento? É provável que aquele que se esquece de Deus em tempos de saúde, Deus se esqueça dele em tempos de enfermidade. Aqueles que se fazem surdos para Deus o tempo inteiro, encontrem ouvidos surdos quando clamarem. Isso foi o que Deus disse através do profeta a Israel, ao povo de Israel. Este texto reprova também aqueles que começam a trabalhar, mas não desenvolvem sua salvação de fato. Não basta ter um bom começo.
Alguns há que, como Jeú, atiram-se com tudo no cristianismo, mas em pouco tempo seu esmorecimento é bem visível. Eu já vivo no outono da vida. Já observei muitos que uma vez floresceram e deram boas esperanças de conversão, porém suas primaveras transformaram-se em outonos. Pararam de trabalhar para o céu em sinal de que a motivação era superficial e não verdadeira, e não vital. Israel rejeitou o bem, diz Oséias 8,3. Eles que uma vez foram diligentes e zelosos na oração, que se reuniam santamente com o povo de Deus, agora deixaram as coisas boas. Eles se cansaram em sua caminhada para o céu, o que diz o que eles são de fato, porque a marca dos regenerados é que eles perseveram. Eu tenho pensado com frequência que há muitos que podem ser comparados à imagem de Nabucodonosor em Daniel capítulo 3. A princípio, eles pareciam ter a cabeça de ouro, eles se assemelhavam a gloriosos professores, mestres. Então depois pareciam ser prata, depois cobre, ferro e então barro. Eles por fim se degeneraram no pecado. Assim como acontece com manhãs ensolaradas, eles rapidamente se tornaram nublados, jamais foram regenerados. Epifânios fala dos gnósticos, que a princípio pareciam ser um povo santo e um povo de Deus, um povo rigoroso. Todavia, posteriormente caíram na libertinagem. Alguns se tornaram tão imprudentes que vangloriavam-se de suas apostasias. Foram os tempos quando eles liam e oravam com suas famílias, mas agora agradecem a Deus porque têm se tornado mais sábios e abandonaram essas tarefas. Bem como se você pudesse ouvir o diabo vangloriando-se de que o primeiro era um anjo de luz, porém agora se transformou no anjo das trevas. Os apóstatas são os mais ricos despojos que Satanás leva consigo. Ele irá dependurá-los no inferno como um troféu de triunfo, mas não os filhos de Deus. A palavra de Deus diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E assim eu passarei agora para o próximo ponto de aplicação, que é o da exortação para persuadir a todos, pelas misericórdias de Cristo, a desempenharem este grande trabalho, o desenvolvimento da sua salvação. Amados, eis aqui uma fórmula para chegar até o fim, e eu incluiria a todos nesta fórmula. Reúnam todas as suas forças, todas as forças de suas almas, não deem descanso nem a Deus, nem a vocês mesmos, até que tenham confirmado a sua eleição, pois os eleitos chegarão, os eleitos perseveram. Cristãos, não deixem de trabalhar, façam isso imediata, honesta e incessantemente. Persigam em desenvolver a salvação como se fosse uma caçada santa. Outras coisas são assuntos de simples conveniência. Salvação é uma questão de necessidade. Ou vocês fazem um trabalho que os verdadeiros cristãos estão fazendo, ou vocês farão um trabalho que os demônios estão fazendo. Vocês que ainda nem começaram a desenvolver a sua salvação, comecem agora. Estejam certos de que não existe verdadeira salvação que não infunde em nós o poder do Espírito para desenvolver a salvação. No entanto, aqui eu devo registrar um aviso para evitar enganos. Cuidado, embora não sejamos salvos sem que esses frutos se expressem em obras em nossas vidas, obras de consagração, de desenvolvimento da salvação. No entanto, somos salvos não por causa das obras, mas tão somente pela graça. Belarmino disse que merecemos o céu, apesar da nossa indignidade. Não, 1000 vezes não. Embora sejamos salvos pelo uso dos meios, somos salvos tão somente pela graça de Deus, como está em Efésios 2,5. É necessário arar o solo e semear, mas não podemos esperar nenhuma colheita sem a influência toda poderosa do sol. Assim, é necessário trabalhar, porém, não se deve esperar a colheita da salvação, do desenvolvimento da salvação, sem o brilho do sol da livre graça de Deus. A vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Dar. Ora, alguns poderiam argumentar: nós trabalhamos duramente para isso? Sim, mas o céu é uma doação. Embora trabalhemos diligentemente no desenvolvimento da salvação, é a boa vontade de Deus que concede isso. Observe sempre e lembre sempre o seu coração disso, que é o mérito de Cristo e não o suor do homem, e sim o mérito de Cristo e o sangue de Cristo que salva. Está claro, amigo, que não é o nosso trabalho no desenvolvimento da salvação que nos faz merecedor da salvação, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar. É assim que Paulo continua. Não é o esforço, não é o seu esforço, e sim a atuação soberana de Deus te impulsionando a desenvolver a salvação.
Assim como o professor toma a mão da criança e guia para que ela possa escrever, semelhantemente o Espírito de Deus precisa propiciar sua cooperação infinita àquilo que nós fazemos, ou então todo esforço seria inútil e vão e ofensivo a Deus. Como pode então um homem ter mérito pelo trabalho quando é Deus que o faz, que desenvolve nele tanto querer quanto efetuar? Tendo este aviso, devo agora reassumir a exortação e persuadi-lo a desenvolver a sua salvação. Entretanto, primeiro quero remover 2 obstáculos que permanecem no caminho. Obstáculo 1. Você nos exorta a desenvolver nossa salvação, mas nós não temos nenhum poder para isso. A resposta é que é verdade, não temos nenhum poder. Nego que tenhamos livre-arbítrio. O homem, antes da conversão, é puramente passivo. Daí as Escrituras chamarem isso de coração de pedra. Ezequiel 33:6. O homem em seu estado natural não pode preparar-se para a sua própria conversão mais do que a pedra pode preparar-se para ser amolecida. Não obstante, quando Deus começa a atrair, podemos seguir. Aqueles ossos secos em Ezequiel não poderiam por si mesmos viverem, porém quando o sopro veio sobre eles, então viveram e se puseram de pé. Ezequiel 37:10. Pergunta: que tal se Deus não tivesse implantado o princípio de graça? E se Ele não tivesse dado o sopro de vida? Resposta: mesmo assim, use os meios, você não sabe. Embora você não possa trabalhar espiritualmente, trabalhe os meios que Ele deu: oração, clamor, ouvir a palavra de Deus. Faça o que você é capaz de fazer, e isso por 2 razões. Primeiro, porque o homem, negligenciando os meios, se autodestrói. Como um homem que não vai para o médico pode ser responsabilizado pela sua própria morte. Segundo, porque Deus nunca está em débito conosco, mesmo quando fazemos o que somos capazes de fazer. Então a promessa urge: buscais e encontrareis. Mateus 7:7. Transforme esta promessa em súplica através da oração. Use os meios. Você diz que não tem poder, porém você não tem uma promessa. Haja da melhor maneira que você puder. Embora não me atreva a dizer, como os arminianos, que quando nos esforçamos e seguimos em frente, Deus é obrigado a conceder a graça, entretanto digo que Deus não está endividado àqueles que buscam sua graça. Não, e digo mais, Ele não nega a sua graça a ninguém, a não ser aqueles que deliberadamente a recusam. E se você tem uma sede de Deus e um desejo de buscar Deus, isso quer dizer que Ele já está trabalhando em seu coração, ao contrário do que você estava dizendo. Então use os meios. Obstáculo 2. O segundo obstáculo é este: mas para que finalidade eu devo desenvolver minha salvação, trabalhar nisto? Há um decreto estabelecido. Se Deus decretou que eu devo ser salvo, então eu vou ser salvo, eu serei salvo. Resposta: Deus decreta a salvação sem desprezar os meios que Ele determinou, como por exemplo está em 2 Tessalonicenses 2:13. Orígenes, em seu livro Contra Celsus, observa um sutil argumento daqueles que discutem sobre sorte e destino. Alguém deu um conselho ao seu amigo doente de que não fosse para o médico, porque, ele disse, está escrito pelo destino se você vai se recuperar ou não. Se for seu destino se recuperar, então você não precisa do médico. E se não for seu destino se recuperar, o médico não vai poder te ajudar. A mesma falácia é usada pelo diabo contra os homens. Ele os induz a não se empenharem. Se Deus tiver decretado que eles serão salvos e não há necessidade de porfiar. Se Ele não tiver decretado sua salvação, então o trabalho deles não lhes fará nenhum bem. Este é um argumento retirado do pensamento do diabo. Mas dizemos que Deus decreta o fim usando os meios que Ele também decretou. Deus decretou que Israel entraria em Canaã, contudo, primeiro eles deveriam lutar contra os filhos de Anak. Deus decretou isso. Deus decretou que Ezequias deveria recuperar-se da sua doença, porém Ele ordenou que colocasse pasta de figo como emplasto sobre as chagas. Ele decretou a cura e decretou o meio, como está em Isaías 38:21. Este sempre é um argumento diabólico, porque sempre se levanta contra a graça de Deus. Em outros assuntos, nós não usamos tais argumentos. Um homem nunca diz: se Deus decretou que eu teria uma colheita este ano, eu terei uma colheita este ano, por isso eu não vou arar a terra, não vou semear, nem adubar. Não, ninguém diz isso, ninguém faz isso. Ele usará os meios e esperará pela colheita, embora é evidente que a Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece, ou seja, é a bênção do Senhor que vai dar a colheita ou não, como está em Provérbios 10:22, e isso é uma verdade.
a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. Ou seja, os decretos de Deus estabelecem também, e é decretado também neles, os meios pelos quais Deus vai agir. Os decretos de Deus são executados através do nosso trabalho, que o Espírito Santo opera em nós. Ele opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E assim, amigo, tendo removido esses obstáculos, deixe-me agora persuadi-lo a empenhar-se neste trabalho abençoado, o desenvolvimento da sua salvação. E para que minhas palavras possam prevalecer, eu proporei vários argumentos com a finalidade de motivá-lo a este trabalho. O primeiro argumento ou motivo para trabalhar assim é retirado da preciosidade da alma. Bem podemos nos esmerar para que possamos estar salvos do perigo. A alma é a divina centelha acesa pelo sopro de Deus. Ela supera o mundo em valor e importância, como diz Mateus 16:26. Se o mundo é o livro de Deus, como Orígenes o chama, a alma é a imagem de Deus. Platão chama a alma do refletor divino. É um espelho vívido, o qual reflete o brilho da sabedoria e da santidade de Deus. A alma é o florir da eternidade. Deus fez a alma capaz de ter comunhão com Ele. Pagar a metade do valor de uma alma levaria o mundo à bancarrota. O mundo não pode pagar uma única alma. A que preço avaliou Cristo a alma quando se vendeu para comprá-la? Quando derramou seu sangue, que pena que essa alma excelente, essa alma pela qual Deus convocou um conselho no céu quando a criou, possa fracassar e ficar perdida por toda a eternidade. O que não daria o homem pelo resgate de sua alma? Quem não trabalharia noite e dia para não perder a sua alma? A joia é inestimável, a perda é irreparável. É isso que Cristo disse. Em segundo lugar, a diligência santa e o esforço enobrece o cristão, evidencia seu chamado e eleição. Quanto mais excelente for alguma coisa, mais dinâmica será. O sol é uma gloriosa criação. O sol nunca para de produzir luz e energia. Ele nunca fica parado. O fogo, por exemplo, é o elemento mais puro e o mais ativo. Ele está sempre inflamado e flamejando. Os anjos são as criaturas mais nobres e as mais ágeis, portanto, são representados pelo querubim com suas asas abertas. Deus em si é o ato mais puro. Homero disse que Agamenon algumas vezes assemelhava-se a Júpiter em suas feições, Palas em sua sabedoria, Marte em seu valor. Você pode entender isso? Através da santa diligência, do desenvolvimento, da salvação, do Espírito que opera em nós o querer e o efetuar, nos assemelhamos a Deus, que é o ato mais puro. A fênix voa com uma pequena coroa em sua cabeça. O cristão, o verdadeiro cristão que está desenvolvendo a sua salvação, não precisa de coroa sobre sua cabeça. Seu suor, produzido pelo Espírito Santo nele, o enobrece. Seu trabalho é a sua insígnia de honra. Salomão nos diz que a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Provérbios 23:21. A infâmia é um dos trajes que o cobre. Deus odeia o temperamento laço e preguiçoso. Jesus disse: eu e meu pai trabalhamos até agora. Lemos na lei que o asno, sendo uma criatura estúpida, não poderia ser oferecido em sacrifício. A atividade espiritual é um distintivo de honra, é a evidência da habitação do Espírito, porque é o Espírito que opera em nós o querer e o efetuar. 3. Desenvolver nossa salvação é o que fará com que tanto o céu como a morte sejam algo doce para nós. Isso adoçará a morte. Aquele que trabalha duro, ou seja, desenvolve a salvação durante todo o dia, quão tranquilamente dorme durante a noite. Você que tem desenvolvido sua salvação durante toda a sua vida, no poder do Espírito que opera em você, quão tranquilamente poderá deitar sua cabeça no sono da morte, na esperança de uma gloriosa ressurreição. Este será um leito estimulante de morte. B. Isso adoçará o céu. Quanto mais nos esmerarmos por causa do céu, desenvolvendo nossa salvação com santo temor e tremor, porque Deus opera em nós o querer e o efetuar, tanto mais doce o céu será quando para lá formos. É um deleite para o homem olhar para o seu trabalho e ver os frutos aparecerem. Quando ele tem plantado árvores em seu pomar ou plantado mudas, é um deleite observar e rever seu trabalho. Assim no céu, quando virmos o fruto obtido do nosso esforço, a fim da nossa salvação, como está em 1 Pedro 1,9, isso fará o céu muito mais doce, é o que a palavra de Deus diz, e é por isso que ele opera em nós o querer e o efetuar.
Quanto maiores forem os esforços pela glória de Cristo, maior será a glória da contemplação dele mesmo quando alcançarmos o céu. Tanto mais bem-vindo o céu será para nós. Quanto mais suor, tanto mais doçura. É por isso que o Espírito opera em nós o querer e o efetuar. Quando o homem peca, o prazer se vai e as acutiladas permanecem. Mas quando ele se arrepende, o labor se vai e o gozo permanece. 4. Você ainda tem tempo para trabalhar. Este texto ou sermão estaria fora de época para ser pregado para o execrável no inferno. Se eu lhes ordenasse que trabalhassem, já seria tarde demais. O seu tempo já passou. É noite com o diabo, mas hoje ainda é dia para vocês. Trabalhem enquanto é dia, diz João 9,4. Se vocês perderem seu dia, perderão suas almas. Este é o tempo para suas almas, porque a evidência da salvação só está sobre aqueles que a estão desenvolvendo com santo temor e tremor. Agora Deus ordena, agora o Espírito sopra, ministros suplicam e pregam a palavra para vocês. Vivam para Cristo desenvolvendo a vossa salvação. Aproveitem esta época. Este é o seu tempo de semear. Semeiem agora as sementes da fé e do arrependimento. Se na época certa vocês não têm o desejo, virá o tempo em que terão o desejo e não terão mais a época certa. Aproveitem o tempo enquanto podem. Os dias são maus. O marinheiro issa as suas velas enquanto sopram os ventos. Nossas vidas correm para o fim. Eu lhes asseguro que o grande legislador não atrasará seu chamado. Meus irmãos, agora é o tempo de chamada para suas almas. Agora supliquem a Deus por misericórdia, ou pelo menos peçam a Cristo que faça isso por vocês. Pensem seriamente sobre estes 8 itens. Primeiro, nossas vidas se vão rapidamente. Gregório compara nossa vida como um marinheiro navegando a todo vapor. Estamos cada dia navegando rapidamente em direção à eternidade. Segundo, os tempos da graça, embora sejam preciosos, não são permanentes. A misericórdia desprezada será como a pomba na arca de Noé, abrirá suas asas e voará para longe de nós. A época áurea da Inglaterra e da humanidade irá passar rapidamente. As bênçãos do Evangelho são muito doces, porém são muito passageiras. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, diz Lucas 19:42. Não sabemos quando o candelabro dourado poderá ser removido. Terceiro, haverá um tempo quando o Espírito terá parado de contender. Há um fluir do Espírito qual, tendo sido negligenciado, é possível que não tornemos a ver um novo fluir acontecer. Portanto, se você não sente esse fluir em você, é hora de começar a clamar. Quando a consciência para de acusar, geralmente é porque o Espírito cessou de contender. Quarto, a perda das oportunidades será um inferno do inferno. Quando então no último dia o pecador deverá pensar consigo mesmo: o que eu poderia ter sido? Eu poderia ser tão rico quanto os anjos, tão rico quanto o céu pudesse me tornar. Eu tive o tempo oportuno para trabalhar e o perdi. Isso será como um câncer corroendo. Isso intensificará e acentuará sua miséria. Portanto, permitam que tudo isso venha rapidamente persuadi-los a clamar a Deus por suas almas, persuadi-lo a desenvolver a sua salvação, porque sem isso ficará evidenciado que você é só um cristão nominal. Quinto, vocês podem desenvolver sua salvação sem que isso os impeça de realizar o trabalho natural da vida. Desenvolver a salvação e realizar seu trabalho secular para o qual foi chamado não é inconsistente, mas se aquilo que você foi chamado para fazer na vida secular for um impedimento, então você tem um problema eterno. E eu coloco isso dessa forma também para evitar objeções. Alguém poderia dizer: mas eu trabalho tanto visando o céu e a glória de Deus que não tenho tempo para o trabalho, para os negócios. Estejam certos de que o sábio Deus nunca faria com que um dos seus mandamentos interferisse com o teu sustento ou com outro mandamento. Ele nos mandou trabalhar, da mesma forma como Ele quer que vocês busquem o seu reino, como está em Mateus 6,33, que façam disso a prioridade da vida, mas Ele também quer que vocês supram o sustento de suas famílias, como está em 1 Timóteo 5,8. Vocês podem desenvolver os 2 negócios juntos e devem fazê-lo. Não gosto daqueles que usam o céu e a salvação como desculpa para negligenciar suas responsabilidades no lar, responsabilidade para com suas famílias, como está em 2 Tessalonicenses 3,11.
Eles são como os lírios do campo, os quais não tecem nem fiam. Mateus 6:28. Deus nunca ordenou e selou nenhuma autorização a favor da preguiça. Ele ordena e recomenda diligência em sua ocupação, o que pode também nos incentivar a desenvolver nossa salvação, porque esta ocupação não nos isentará de nossas outras obrigações. Um homem pode seguir a Deus totalmente como Caleb, em Números 14:34, e ainda fazer como Davi, seguir as ovelhas pejadas, como está no Salmo 78:71. Piedade e diligência devem andar juntas. Sexto, a inexcusabilidade daqueles que negligenciam o desenvolvimento da sua salvação. Eu imagino ouvir Deus discutindo o caso com um homem no último dia, da seguinte maneira: por que você não trabalhou? Eu lhe dei tempo para fazê-lo. Eu lhe dei iluminação com que trabalhar, lhe dei meu evangelho, meu espírito, meus ministros, eu lhe dei talentos para trabalhar, coloquei a recompensa diante de você, por que você não desenvolveu? Será que o homem pode alegar que ele é um eleito preguiçoso? Um eleito que não recebeu poder? Oh, como ficará evidente a sua farsa! Como o pecador ficará sem palavras nesse instante terrível? E como cortará para sempre o seu coração pensar em como negligenciou a salvação, sem poder explicar o porquê, jamais. Sétimo, a inexprimível miséria daqueles que não desenvolveram a sua salvação, ou seja, os que não foram salvos, porque os que foram a fizeram. Oh, miséria sem fim! Aqueles que dormem na semeadura mendigarão na colheita. Após a morte, quando estiverem esperando receber uma colheita de glória, eles estarão implorando por uma gota d'água, como fez o rico no Hades. Não há vadios entre os eleitos. Oitavo, se tudo isso não os convencer, considerem por último pelo que estamos trabalhando, o que estamos desenvolvendo. Ninguém